que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Quando os pastores me convocaram para isso, eu não disse não. Mesmo sabendo que eu poderia ficar muito nervosa, sabendo que eu nunca tinha feito isso, de compartilhar uma palavra assim. Mas eu sei daquilo que o Senhor tem me falado e é por isso que eu estou aqui. E com muito temor no meu coração, eu queria falar a respeito de corresponder à convocação de Jesus. Estou um pouco nervosa, né? Se eu chorar, se a voz falhar, vocês entendem, né? Muito bem. Eu vou começar falando desse tema, né? Já vou começar lendo um versículo que já vai falar o que é a convocação de Jesus e a gente vai fluindo conforme a mensagem vai caminhando. O primeiro versículo que eu quero citar está em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 14 e o 15. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Aqui eu encontro uma convocação de Jesus para as nossas vidas. Qual é? Sermos santos como Ele é santo. Só que essa palavra santidade, não sei para você, mas no meio de muitos de nós, ela é uma palavra muito mal compreendida, sabe? Quando se fala de que aquele é santo, aquela pessoa é santa, às vezes a gente até brinca, né? Quando uma pessoa está tentando fazer as coisas certas, a gente fala assim, quer ser santão, esse é o santo. A gente fica sacaneando com a cara da pessoa, né? Mas mesmo de forma inconsciente, o nosso coração tem essas atitudes, porque nós não acreditamos em nós, na nossa natureza humana, né? Que é falha. Mas isso precisa ser desconstruído dentro de nós, porque a palavra do Senhor, em Efésios 1, 3 e 4, diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa palavra, ela me mostra não apenas uma convocação do Senhor, mas ela me mostra que o Senhor já me colocou em uma posição de ser santo e irrepreensível. Mas nós gostamos muito dessa parte, essa primeira parte que fala assim: ao qual o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa primeira frase, ela entra dentro do nosso coração de uma forma tão gostosa, né? Tipo, meu Deus, Deus já me colocou no lugar de bênção, Deus já me colocou no lugar de ter coisas, não é verdade? Só que em seguida ele já fala, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Gente, eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas quando eu li esse versículo, ultimamente, nesse último mês, esse versículo pesou dentro do meu coração, de uma forma assim tão grande que eu falei, meu Deus, essas palavras estão me assustando demais. Como eu vou conseguir ser santo e irrepreensível? Pecando todos os dias, mesmo vivendo uma vida com Cristo, mas pecando. Mas o que me alivia é o versículo mais de baixo, que fala em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra, ao passo que ela me confortou, ela me trouxe um senso de responsabilidade. Deus me convocou para ser santo, Deus já me colocou em uma posição de santidade antes da fundação do mundo, e agora Ele coloca na minha vida uma responsabilidade de corresponder a isso. E dessa forma eu quero introduzir essa palavra para vocês. Corresponder à convocação do Senhor é ser santo como Ele é santo. Porque Ele vai vir buscar uma noiva santa. Eu li esses dias uma frase, acho que é daquela pastora Viviane, que ela diz assim:
ela botou assim, aquilo que nós damos atenção cresce. Isso é uma verdade muito profunda. Não sei se você já viveu isso, mas quando você acorda pela manhã, que começa um problema a acontecer, parece que durante o dia tudo coopera para ir no rumo daquele problema. Quando você está vendo uma circunstância na sua vida, até no casamento, ou então em alguma coisa que você quer muito, que começa a dar errado, aí começa a brotar um monte de coisinha. Por quê? Porque aquilo que a gente dá atenção se torna grande dentro de nós, né? E nós precisamos dar atenção para algo mais importante. Nós estávamos cantando em um ambiente muito gostoso, agora há pouco, né? Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. É muito gostoso cantar isso, viver esse momento aqui. Mas o Senhor, Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós uma correspondência. E Ele quer que a gente venha corresponder a Ele de forma prática, de forma responsável. Como eu acabei de falar, porque Jesus ele vem buscar uma noiva santa e imaculada. A santidade ela precisa ser um estilo de vida para nós. Nós precisamos buscar ela de forma consciente, de verdade, todos os dias. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Jesus diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e parecerem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor, não sei se vocês já perceberam nesses versículos que eu já citei, Jesus ele nos chama para ser santo, ou após esse comando, ou antes, ele sempre diz qual é o comportamento que a gente tem que ter. Em um momento ele diz, tenha paz com todos. Em outro momento ele diz, seja manso. É porque o Senhor quer que nós venhamos mudar a nossa conduta. Quando Jesus ele nos chama, primeiro ele quer que a gente seja. Antes de fazer alguma coisa, Deus nos chama para ser. Deus nos chama para ser santo. E a santificação, ela tem dois momentos, né? Ela tem duas participações. Ela tem a participação divina, que foi a que eu já apresentei para vocês, que Deus já nos colocou nessa posição, e Ele também tem a participação humana, a nossa participação. A santidade ela é uma convocação e uma posição nos dada, recebemos através da fé, mas para correspondermos a essa convocação, precisamos dar passos de transformação. E nessa noite eu quero te trazer esse senso de responsabilidade que você tem em uma missão. E a sua primeira missão é ser. A santidade, ela precisa ser uma escolha que me segue todos os dias. Ela precisa ser uma decisão que eu sustento ela todos os dias. Santidade, ela não é deixar de pecar. A santidade é você reproduzir a natureza dos céus, a natureza de Deus. E muitas vezes nós nos conformamos em nos comparar com aquilo que nós fazíamos de errado antes e hoje nós não fazemos mais. Aí a gente vai e pensa assim, eu não faço mais essas coisas, então eu sou santa. Eu não roubo mais, eu não fumo mais, eu não me prostituo mais, eu não faço tais coisas, por isso eu sou santa. Eu deixei de fazer, mas não. O Senhor, Ele quer que nós tomamos uma posição de olhar para Ele, né? Outro erro muito grande que acontece é quando nós tomamos como referência pessoas que só porque elas têm uma relevância, uma fama, e elas acabam de decidir a caminhada no Senhor, de ter uma decisão no Senhor, a gente pega aquela pessoa para a gente como referência. E a gente acaba repetindo os mesmos comportamentos dela. Por quê? Não, porque aquela fulana famosa, ela se converteu. Todos os dias ela faz um devocional no story dela, mas ela usa tal roupa e eu acho que não tem nada a ver a gente usar. E isso acaba encontrando um lugar de justificação de pecado dentro de nós. Enquanto o Espírito Santo está ali o tempo todo te falando, ei, não é assim. Aquela pessoa ainda vai conhecer algumas coisas que o Espírito Santo vai falar com ela. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e nós como seres humanos temos a grande tendência de andar do jeito que todo mundo está andando, de caminhar
de seguir o bonde, né? Ah, se estão usando a camisa do Proclame, nós também vamos usar. Mas está certo, tem que usar, não é verdade? Mas a gente tem essa grande tendência. E muitas vezes nós abrimos mão da voz de Deus diretamente para priorizar sempre, para terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes eu não acho errado você se apoiar, se apegar a uma profecia, né? Eu recebi tal palavra e a minha vida vai ser assim e tudo mais. Ok, eu acho isso maravilhoso. Isso é uma confirmação do Senhor para a sua vida. Mas prefira ouvir o Senhor. Porque essas palavras, elas vêm apenas para regar aquilo que está no seu coração. Nós temos que abrir mão de fazer o que todo mundo faz só porque todo mundo está fazendo. Usar o que todo mundo usa porque todo mundo está usando. Curtir o que todo mundo curte porque todo mundo está curtindo. A palavra do Senhor diz que os olhos são as janelas da nossa alma. E através dos nossos olhos nós consumimos, nós absorvemos muitas coisas que podem trazer benefícios para o nosso coração, como também pode estragar a nossa alma. Nós temos que ter cuidado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente consome, porque uma hora, aquilo que você se enche vai ser reproduzido, involuntariamente. Às vezes a pessoa, olha, você é tão bonitinho, tão bonitinha, ali na igreja, todo final de semana. Mas você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida com Deus, você vive se alimentando de coisas que não agradam o Senhor. Daqui a pouco você vai se distanciando sem nem perceber. E acaba se distanciando do nosso Deus. A santidade, ela traz um impacto na nossa vida, sabe? Quando nós encontramos Jesus, quando nós reconhecemos o Senhor como o nosso Salvador, quando nós aceitamos caminhar com Ele, andar com Ele, já inicia os primeiros impactos da santidade na nossa vida. Quais são esses? Muitas vezes às vezes você veio aqui na frente, tá? Ou então em algum outro momento você aceitou Jesus, e aí de imediato você já sentiu algo diferente no seu coração. Preciso perdoar aquela pessoa. Não, você veste uma roupa e já não é mais confortável como era antes, sabe? Vestir uma roupa, eu estou muito linda, eu estou perfeita, mas não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para alguém. E o Espírito Santo, ele já começa a trazer o impacto dessa santidade em nós, na medida que nós vamos caminhando com Ele. Só que chega um momento na vida cristã que nós precisamos entender que a santidade precisa de fato ser um estilo de vida e que você tem que buscar essa santidade. Você tem que buscar essa preparação para a vinda do Senhor. É como de fato uma preparação da noiva mesmo. E aí você pode imaginar assim, Luana, mas essas coisas de ser santo e irrepreensível é só para quem canta aí em cima do altar mesmo. É só para quem é pastor, que está assim mais à vista, né? Eu ainda não consigo me adaptar a esse estilo aí, não. Mas o Senhor, Ele não vem para buscar quem dança, quem canta, o pastor, o líder. Ele vem para buscar uma igreja, uma noiva santa e imaculada. E você precisa estar dentro disso. O padrão do Senhor, Ele é o mesmo para quem prega e para quem senta aí ouvindo. E a gente precisa, de fato, agarrar essa verdade e tornar ela prática na nossa vida diária. É como, eu vou usar um exemplo muito claro. Quem ganha a posição precisa ter uma postura, precisa corresponder a essa postura. Como? Vou usar um exemplo aqui muito legal. Quando alguém passa no concurso da polícia, né? A primeira coisa que acontece é o quê? Rapa o cabelo o homem, né? Não sei se é assim ainda, mas rapa o cabelo, a fardamento é uma específica, o jeito é outro. É inevitável quando você vê uma pessoa que é da polícia, você já vê algo diferente, assim, já. Ela tem limites, ela tem um padrão a seguir. Então, ela está correspondendo à posição que foi dada a ela. Eu lembro de um dia que a gente estava na célula e a gente tem uma amiga, né? A Ivanise chegou lá na célula
E estava lá nós, na casa da Amanda, minha discípula. E aí chegou ela e o Weber estava conversando com um rapaz que era da célula e tal. Ele era policial. E aí de repente, na hora que ela chega, o cara se levanta e o Weber, que foi, moço? Aí ele pegou e falou assim, moço, chegou aí a capitã, cara. Capitã da polícia chegou aí. A gente ficou, meu Deus, nem a gente sabia que ela era assim, capitã. Aí eu fiquei, meu Deus, a gente ficou assim e começamos a sorrir. Mas o fato quando nós temos uma posição e nós correspondemos a essa postura, existe um peso sobre nós, um peso de responsabilidade sobre nós. É como qualquer outra coisa, quando a gente vai casar, por exemplo. A gente está ali, firma o compromisso com a mulher, ou então firma o compromisso com o homem, e agora a sua postura tem que mudar. Você tomou uma posição de compromisso. A sua postura vai mudar. Você não vai mais dar moral para nenhum homem, e homem você não vai dar moral para mais nenhuma mulher. Você está correspondendo à sua posição. Amém? Quando você é contemplado a uma promoção no trabalho, é exigido de você um comportamento diferente, algo diferente. E com Jesus não é diferente. Nós temos que ter essa consciência que com Jesus não é porque Ele é um Deus que ama, um Deus que perdoa, que a gente pode fazer o que quiser, que a gente pode ficar de qualquer jeito, que a gente pode vestir qualquer roupa, que a gente pode fazer o que quiser. A gente tem que trazer esse senso de responsabilidade e entender que nós precisamos corresponder como a essa posição, sendo santo e irrepreensível, lutando todos os dias. Meus irmãos, eu estou falando de algo que o Senhor vem falando comigo. O Senhor vem me confrontando todos os dias. E nós precisamos fazer isso. Fomos chamados e colocados em uma posição em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Agora precisamos corresponder. Mas lemos isso mesmo achando que esse padrão de santidade não é para nós. Algumas coisas, como eu já falei, né? Nós lemos e achamos que isso pode passar. Não, eu vou ser santo na medida do possível. Mas afinal, o que é que nos impede de ser santo hoje? O pecado, né? O pecado nos impede de ser santo. O pecado vem da carne. E quem é que dá a atuação para a carne? Nós. A palavra do Senhor fala que nós temos que andar no Espírito. Em Gálatas 5,16 diz assim: andai em Espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque os frutos do Espírito, ele é amor, bondade, alegria, fidelidade, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Mas os frutos da carne é prostituição, impureza, inimizades, iras, inveja, discórdia, perversão sexual. Em Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19, diz um versículo que me amedronta também. Fala assim: há 6 coisas que o Senhor se aborrece, a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. E infelizmente, essas coisas, elas entram na nossa vida sutilmente. Às vezes você está aqui, não, eu só estou comentando sobre a situação do irmão. Eu só estou comentando sobre a situação ali da irmã. Não, mulher, mas se eu fosse tu, eu não ficava perto daquela pessoa, porque a experiência que eu tive com ela não foi legal. E não é assim, irmãos. Nós precisamos ser santos. Santos fala de ser pessoas de fato. Não é que nunca vai pecar, como eu já falei, mas é um comportamento que não dá margem nenhuma para alguém vir repreender você. Isso é ser santo. O pecado, ele pode nos impedir de viver grandes planos do Senhor.
Às vezes você tem um senso de injustiça muito grande dentro de você. Mesmo sabendo que, mesmo já tendo aceitado Jesus, mesmo sabendo que Deus é o seu Pai, você se sente muito injustiçado, você se sente perseguido, você tem uma sensação de miserabilidade o tempo inteiro, confunde compaixão com autocomiseração. Todas essas coisas, todas essas sensações apontam para o nosso ego. O nosso ego só nos leva à morte, enquanto que era ele que deveria morrer dentro de nós. A palavra do Senhor em 2 Coríntios diz assim, capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O temor do Senhor, ele precisa cair sobre nós como um peso, a ponto que nós venhamos entender que nós temos uma caminhada a seguir, e essa caminhada é através da santidade. Não tem nada que a gente possa fazer mais para que Deus nos ame mais, para que Deus nos perdoe mais. Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos, dia após dia, caminhar em um caminho de santidade, porque o caminho da santidade, ele precisa ser dia após dia. É como um crescimento, de fato. Ninguém nasce adulto, ninguém nasce pronto. A gente tem um processo até chegar à vida adulta. Assim é na vida cristã. Nós temos um processo até chegar a essa altura de santidade, do varão perfeito, que é quando o Senhor vai nos encontrar. E eu já vou para a última parte dessa mensagem. E eu quero falar sobre eu já falei muito sobre coisas que podem impedir a santidade do Senhor nas nossas vidas. Mas agora eu quero falar dos agentes da santificação. Um dos primeiros agentes que nós não podemos abrir mão é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é quem nos convence de todo o pecado. O Espírito de Deus, ele é aquele alarme, é como uma febre para o nosso corpo. Ele é aquele alarme que nos avisa que está acontecendo, que está errado. Na palavra de Deus, em Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. O Espírito Santo, ele age em nós conforme nós damos liberdade a ele. Eu acho que você já ouviu muitos nossos pastores falar que o Espírito Santo é aquele incômodozinho que fica ali na nossa mente como uma sensação, falando: ei, não faz isso, isso não é legal. Eu sei que o pastor Nato já usou várias vezes aqui esse exemplo. É quando você todo dia vai para o trabalho por aquela rua, mas aí de manhã você acorda e sente: não, eu acho que o coração fecha, sabe? É assim que o Espírito Santo age. Muitas vezes o Espírito Santo vai agir de forma audível mesmo, você vai ouvir a voz, enfim. Mas Gálatas, mais embaixo, no capítulo 5, versículo 24, fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós, mas ele precisa ser ativado. Tem um exemplo muito interessante, que eu converso muito com o Ebert. Ele leciona para crianças, e aí a gente conversando e ele falando: amor, muitas vezes tem alunos que não conseguem, têm algumas dificuldades em algumas áreas, mas se sobressaem em outras áreas. E a gente vai percebendo o comportamento e o proceder daquela criança. E ele, como professor, ele não é médico, mas ele conhece alguns comportamentos que podem direcionar para, sei lá, algum probleminha, um déficit, alguma coisa assim parecida, ou até mesmo autismo. E ele vai lá e informa para a direção da escola. A direção da escola entra em contato com os pais
informa as dificuldades, informa o que precisa ser feito, né? Vamos acompanhar essa criança diferente, vamos gerar outros estímulos para ela e com certeza ela vai conseguir ter uma resposta diferente, alcançar um proceder diferente, né? Só que o problema muitas vezes está quando os pais não conseguem absorver aquilo e de fato dar esse passo. Reconhecer e dizer, não, realmente ele tem esse probleminha, vamos lá, vamos fazer o que é preciso. Não é diferente com o Senhor. Muitas vezes o Espírito de Deus está aqui, acusando. Ei, está tendo dificuldade nisso, né? Vamos mudar a rota, vamos mudar o caminho, vamos mudar as estratégias. Mas o problema está aqui, quando você insiste em dizer, não, isso aí é coisa mesmo da vida. Isso aí nós vamos continuar desse jeito aí até... O problema está quando você não reconhece que você é ruim, que você realmente tem pensamentos ruins, que você precisa abrir mão desse senso que está dentro de você, que uma hora vai explodir dentro de você. Você precisa reconhecer, porque se você não reconhecer, o Espírito Santo vai se afastar. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito. Se a palavra do Senhor diz que não é para a gente apagar o Espírito, é porque tem como apagar, tem como afastar ele. Nós precisamos fomentar o Espírito dentro de nós. E como? Quanto mais nós ouvimos o Senhor, é como um exercício. Nós ouvimos o Senhor, quanto mais nós obedecemos o Senhor, nós começamos a reconhecer a voz dele. Nosso pastor fala muito sobre isso, pastor Nonato. Nós ouvimos, temos uma direção, ficamos assim meio naquela, a gente faz. Aí caminha, dá certo. E a gente vai indo. Toda vez o Senhor vai falando, vai trazendo algo e a gente vai obedecendo. Daqui a pouco a gente já fala, o Espírito Santo me falou. Eu senti do Espírito, porque a gente já reconhece a voz dele. O Espírito Santo, ele é a capacidade de vencermos as inclinações para a carne. Se você não tiver o Espírito, se você não dá atenção para o Espírito, dificilmente você vai conseguir ser santo. O segundo agente de santificação é a palavra do Senhor. Não há nada que nos alinhe mais ao coração de Deus do que a palavra dele. Em Salmo 119:9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E tem uma música muito linda que me toca muito. Não sei se vocês conhecem. Que ela diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa
parte dessa música que diz assim: que assim como o fogo ele refina o ouro, que o Senhor venha a tua obra em mim completar. O ouro é refinado no fogo. Deve doer. Não dói porque ele é preparado para isso, mas imagina nós com o Senhor. A santidade é isso. É você se permitir abrir mão de você mesmo. Vai doer, não vai ser fácil. Você vai ter um pensamento formado e vai dizer: é assim, está acontecendo isso, o fato é esse. Mas o Senhor vai dizer: abra mão. Você não quer me seguir? Abre mão desse teu pensamento aí. Não quer ser igual a mim, não quer me encontrar, não me deseja. Abre mão. E a palavra do Senhor, ela é também um prumo, uma bússola para a nossa vida. Mas embaixo, no Salmo 119, diz assim: a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar os nossos pastores, né, o pastor Nonato e a pastora Jesus. E eu fiquei muito impactada ao entrar na casa deles. Eu fui no banheiro e fechei a porta. E aí a primeira coisa que eu me deparo com um versículo. O interruptor tinha outro versículo. Saí para ir na cozinha beber água, versículo. Fui na sala, versículo pelas portas. Essa é uma estratégia do Senhor para que você possa pegar, colocar ali, ver até essa palavra entrar aqui e você guardar ela. Se você tiver a palavra do Senhor no seu coração, se você meditar nela de dia e de noite, dificilmente você vai estar o tempo inteiro aí pecando, desagradando o coração de Deus. Porque o Espírito de Deus vai te lembrar da palavra que tu leu e vai te acusar, dizer: ei, não faz isso não. Continua. A palavra nos ensina a viver por princípios. E o terceiro e último agente transformador, agente santificador é o sangue de Jesus. Quando estamos na luz, o sangue de Jesus continua atuando nas nossas vidas, nos purificando. A purificação em Cristo acontece quando existe arrependimento e confissão. Na nossa caminhada com o Senhor já sabia que nós seríamos tendenciosos a falhar, a pecar, a cair. E é por isso que Ele fez isso. Ele fez com que o sangue dele fosse derramado em favor de você e ao meu favor. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos do sangue de Jesus. O que eu quero trazer para você nessa noite é a consciência de que nós precisamos caminhar em santidade. Nós precisamos de arrependimento e confissão. Seja de fato sincero com o Senhor. Fale com Ele, fale de tudo aquilo que está no seu coração. Muitas vezes ninguém sabe quem você é. Muitas vezes você tem tido pensamentos que têm te perturbado. Mas só você sabe o que você está vivendo. Então se achegue ao Senhor e tire de você toda a capa que pode te impedir de conversar com Ele, de ser sincero com Ele. Procure uma liderança, confesse, procure ajuda. O Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Nesse momento eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.